Mateus capítulo 12, versos 1 até o 8. Acharam o texto? Vamos então ler a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, lhes disse: acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, soubesseis o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, verso 23 ao 28. Marcos 2, 23 ao 28. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele lhe respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Lucas capítulo 6. Do verso 1 até o 5. Num dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais e seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. Alguns dos fariseus perguntaram: por que estáis fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Jesus lhe respondeu: nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, dos quais só aos sacerdotes será permitido comer, e deles comeu e deu também aos seus companheiros? Também lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Permaneça com o texto de Mateus. O texto de Mateus é a base da mensagem desta noite. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo nome do Senhor, pela soberania e o poder que o Senhor tem. Fala conosco, Deus, que nós possamos não somente entender, mas aplicar aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de falar sobre a mensagem em si, eu quero simplesmente esclarecer no texto uma questão que poderia se prestar a muita confusão, que é os discípulos entrarem num campo que não era deles e comer cereais que eles não semearam. Até que parece que fosse uma ação de roubo. Os discípulos andam roubando o cereal dos outros e Jesus está nem aí a respeito daquilo. Mas se nós olharmos a lei, isso era uma atividade lícita. Era permitido, quando você andasse no campo dos outros, colher das espigas para a manutenção do momento. Eu quero que abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio 23.
nos versos 24 e 25. Ali é onde está o texto que vai falar sobre esse assunto, Deuteronômio 23, 24 e 25. Quando fala assim: quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uvas à vontade, até te fartares, mas não as colocarás na tua sacola. Quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não usarás a foice na plantação do teu próximo. Ou seja, se você passava pelo plantio do seu próximo e você estava com fome, você poderia se saciar, satisfazer a sua fome nessa hora. O que não era permitido era você colher e levar para sua casa. Isso não, isso aí era roubo. Mas para a sua própria manutenção do momento, o saciar da sua fome era completamente permitido e, aliás, era de graça. E nós vemos isso justamente na Bíblia, quando Ruth vai no campo de Boaz a colher as espigas. Eram duas questões. O andamento no dia, a pessoa poderia passar pelo campo e colher, ou no dia da colheita, eles não podiam fazer um vasculhar completo, tirar todo o resultado da colheita, tinham que deixar para os pobres. Sempre na Bíblia houve e há ainda essa preocupação por aqueles que não têm. Como as portas devem ser abertas para que todos tenham a oportunidade de se satisfazer. E Jesus fez isso com os discípulos num momento na qual eles precisavam, justamente porque a Bíblia fala que eles estavam com fome. Então quer dizer que a questão que os fariseus vão reclamar não era o colhimento das espigas, dos cereais. Não era isso, porque era lícito na lei. O problema era que isso estava acontecendo no dia sábado. E para os fariseus, o tirar a casca, aquele debulhar, era considerado um trabalho. Eu sempre, a primeira vez que eu li esse texto quando eu era criança, a minha imagem sempre foi e ainda é a questão dos discípulos andando naqueles, sabe aqueles plantios de trigo gigantes? Aquele tipo que estão nos filmes, assim, grandões, assim, que se perdem à vista, amarelinhos, bonitos, assim, os discípulos com Jesus andando, eles com fome, mas ao mesmo tempo felizes pela presença de Jesus, e ali então pegavam uma espiga, debulhavam, iam comendo, iam conversando, iam rindo. Eu não sei porquê, eu sempre tive essa imagem de alegria nesse momento. Não sei se era pela companhia de Jesus, não sei se era pelo fato de comer, ambas as situações, o lugar onde a minha imaginação voa naquela hora, mas para mim sempre foi um momento alegre. E ali chega o estraga-prazer dos fariseus. Para quê? Para condenar, usando como desculpa o sábado. E ali é quando eles entram e falam, e Marcos vai falar que advertiram os discípulos, os fariseus, dizendo que não era lícito fazer isso em dia de sábado. Quer dizer, se a pessoa estava com fome e passava pelo campo do outro, pelo vinhedo do outro, tendo como comer, o fariseu preferia morrer de fome antes de quebrantar não um mandamento divino, mas um mandamento humano. Porque o problema dos fariseus é que eles colocaram o sábado acima de qualquer coisa. O fariseu olhava para o sábado como um dia na qual a pessoa não podia fazer absolutamente nada. Nada, nem sequer fazer o bem. Então pense pelo menos se um fariseu fosse o diretor de um serviço como o SAMU.
Imagine só. E no dia sábado acontecer um acidente. Um fariseu rigoroso não ligaria a ambulância, nem levaria a pessoa para o hospital. Por quê? Porque é um trabalho. Você pensa que é exagerado? Na quarta-feira eu vou falar de um caso assim. Não precisou do SAMU, precisou de Cristo e foi considerado trabalho num dia sábado. E era fazer milagre, nem sequer era carregar alguém. Mas isso será na quarta-feira. Mas para eles, fazer qualquer tipo de atividade era considerado trabalho. Então, para o fariseu, a prática da justiça própria, a questão de querer satisfazer o seu desejo egoísta de aparentar ser justo, estava acima do conceito da graça de Deus, do amor de Deus e da provisão do Senhor. Porque não era à toa que Jesus levou os discípulos por aquele campo, naquele sábado, sabendo que os discípulos estavam com fome. Era um momento para eles se saciarem. Mas o fariseu não enxerga a graça de Deus nessa situação. Ele enxerga o rigor de algo que não deve ser feito. Ele não consegue separar a graça de Deus do rigor de um mandamento onde não consegue pensar no princípio que está por trás da lei. E que Jesus vai mostrar depois. Ele não consegue. Para o fariseu, Jesus devia se submeter aos mandamentos humanos para então ser considerado alguém digno de ser ouvido. Mas Jesus não se limitava aos mandamentos humanos. Jesus não se limitava às interpretações distorcidas da lei. Jesus não se limitava a isso. Jesus não mudava sua mensagem para ficar agraciado com os fariseus. Nunca fez, nunca quis, não era sua missão. Mas os fariseus queriam isso. Eles eram especialistas em acusar. Eles seguiram Jesus em todo lugar. Se houve um grupo que seguiu Jesus em todo lugar, foram os fariseus. Se houve um grupo que ouviu as mensagens de Cristo, que viu os milagres de Jesus, foram os fariseus. E nunca se converteram. Foi um problema de Jesus? Nós poderíamos questionar Cristo por causa que os fariseus nunca se converteram? Não. Era por causa da dureza do coração deles. Eles se aproximavam de Jesus não para receber de Cristo, mas para acusá-lo, para ter alguma ocasião para julgá-lo, para condená-lo. O prazer deles estava em que eles iam se mostrar justos, perfeitos, santos, enquanto os outros eram miseráveis, pecadores, indignos de qualquer manifestação do Senhor. Era tipo aquela situação que nós vemos comumente, a pessoa tende a ser rigoroso com os outros, mas deseja que toda a misericórdia seja dada para ele. Você já viu isso várias vezes, não é? A pessoa que reclama, que deseja que para o outro o pior das pragas aconteça, mas quando ele comete o mesmo erro ou até pior, ele começa a clamar por misericórdia. O fariseu era esse tipo de pessoa. E eles queriam então aplicar tudo isso para Jesus. O espírito farisaico, o espírito fariseu, ele tenta encapsular o homem a fórmulas e estilos de vida que estejam de acordo com o pensamento deles. Eu já comentei uma vez que para eles, inclusive, a questão da comida é algo tão rígido que a mesma faca que pega a manteiga para colocar no pão não é a mesma faca para colocar geleia. Não pode. Por quê? Porque é a faca da manteiga, é a faca da geleia. São duas facas diferentes, não tem como misturar. Não misturam as coisas, são rígidos. Tem como, inclusive, coisa tão de determinar como a pessoa deve acordar.
para que lado da cama deve virar, qual é o primeiro pé que deve pisar no chão. E dali para frente, a vida deles é uma junção de regras, parâmetros, tradições, porque eles acreditam que fazendo isso Deus é glorificado. Na verdade não é. Não há vida naquilo. O fariseu não se importa com o pecado. Aliás, ele deseja que o pecado permaneça. Porque se há pecado no meio, eles têm a quem acusar. Eles não trabalham a misericórdia, o perdão, o acolhimento e a restauração. Eles trabalham a condenação, o juízo e a expulsão. Eles não confrontam, eles julgam. O confronto, ele deve levar o outro ao arrependimento, à restauração. Confrontar o pecado do outro deve ser um meio na qual a pessoa deve reconhecer a sua falta, voltar a Deus e consertar a vida. O fariseu não fazia isso. O fariseu já chegava com as pedras na mão para apedrejar o outro. E é claro, você e eu devemos lembrar da mulher adúltera. E quando a gente chegar lá, nós vamos ver os vícios que esse caso tinha e que tornava impossível, perante a lei, fazer alguma coisa. Mas os fariseus eram assim. E um caso na Bíblia bem marcante é Saul. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14, verso 28 até o 30. Jonatas vai com seu escudeiro, vence os filisteus, o povo vai atrás dele, lutam, vencem, e no final do dia, mas é claro, na luta e na batalha, todo mundo perde energia, vem a fome. Mas ninguém comeu. Jonatas pegou um pedacinho de mel, colocou no seu paladar, a Bíblia fala que voltou a viver. Ele fala que os seus olhos ficaram abertos, foi porque ele reviveu, voltou o fôlego de vida. E ali alguém então chega e adverte: olha, seu pai falou que era digno de morte aquele que comesse hoje. Verso 28. Então alguém do exército disse: teu pai jurou solenemente diante do povo, dizendo: maldito o homem que comer pão hoje. E o exército ainda estava exausto. Vejam a conclusão do Jonatas: meu pai tem perturbado a terra. Vede como meus olhos brilharam por ter provado um pouco deste mel. A derrota dos filisteus não teria sido muito maior se o exército hoje tivesse comido livremente do despojo que achou dos inimigos. Saul tentou, por meio de um juramento, de uma maldição, tentar se mostrar justo, puro. Olha que coisa, ele quer consagrar a batalha ao Senhor, quer que a gente lute em jejum. E Jonatas fala: que insensatez do meu pai, quem luta com fome? Quem vai atrás do inimigo com fome? Se nós tivéssemos parado e comêssemos um pouco dos despojos, nós ainda teríamos forças para vencer. Mas Saul perturbou ao ponto que ele esteve disposto a matar seu próprio filho por causa de uma tolice. Mas o fariseu é desse tipo. E ali ele julga Jesus. Por quê? Porque para o religioso é melhor morrer de fome do que aplicar misericórdia e graça. Ali então vem Jesus e fala com eles: não leste o que fez Davi quando em necessidade ele e seus companheiros tiveram fome? Davi fugindo de Saul, desse Saul que nós lemos agora.
Davi fugindo. No momento que ele estava fugindo, eles sentiram fome. E foram então para onde? Para a casa de Deus, no templo de Abiatar. E ali, abra sua Bíblia em 1 de Samuel. Você está em 1 de Samuel? Vá para o capítulo 21. Nos primeiros versos do capítulo 21, fala: Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, que foi ao seu encontro, tremendo, lhe perguntou: por que vem só, sem ninguém que te acompanhe? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me encarregou de uma missão, dizendo: ninguém saiba desta missão da qual te encarreguei e te dei ordens. Desculpe, quanto aos homens, combinei um certo lugar onde eles estarão. Você vai falar assim: Davi mentiu? Mentiu mesmo. Davi mentiroso, não é? Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que tiveres. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho pão comum, mas tenho pão sagrado. Se os homens, pelo menos, se abstiverem das mulheres, poderão comer. Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: sim, como de costume, nós nos privamos de mulher quando saímos. Os utensílios dos homens também foram consagrados, embora fosse para uma viagem comum. Quanto mais hoje os seus utensílios seriam consagrados? Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão senão os pães consagrados, ou os pães da proposição, como falam algumas versões, que haviam sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. O pão da consagração, os pães da proposição, eram pães colocados no lugar santo, eram 12 pães que eram colocados um certo dia, que nós vamos ver depois que dia que era, e era para consumo exclusivo do sacerdote. E um mentiroso comeu e não morreu. O mentiroso, neste caso, era Davi. E tem pessoas que cantam como o rei Davi. Mas Davi era um homem igual a nós. Ou é que alguém de nós aqui nunca mentiu? Mas veja como Davi não morreu pelo fato de ter comido ele e os seus amigos, aliás, o seu exército, dos pães da consagração. Por que não morreram? Porque eles estavam fugindo de Saul, eles estavam sofrendo a injustiça de Saul, e ele teve que fugir às presas, sem nada. E Deus preservou a vida de Davi. Agora, o interessante é que para o fariseu, o Messias também era conhecido como o filho de Davi. E Jesus usa justamente Davi para demonstrar: se Davi comeu algo que em teoria era proibido pela lei, esta questão de comer no dia sábado não nos afeta também não. Por quê? Porque Jesus é maior do que Davi. Mas Jesus não somente fica com isso. E isso que é bem interessante. Aí no verso 5 e 6 de Mateus, ele vai falar: não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Como é isso? O sacerdote, ele transgrede a própria lei no dia sábado. E ali vamos para Números, capítulo 28. Números 28. Versos 9 e 10. De duas formas, os sacerdotes profanavam, entre aspas, o sábado. Números 28, 9 e 10. No dia de sábado,
oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2 décimos de efa da melhor farinha misturada com azeite como oferta de cereais com a sua oferta de libação. Este é o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo com sua oferta de libação. Eles tinham que não simplesmente matar o animal, mas a preparação do animal para ser oferecido como sacrifício. Isso era um trabalho ainda maior do que debulhar trigo. Por quê? Porque na lei era proibido qualquer trabalho de cozinha no dia sábado. Qualquer um. Aliás, nós vemos em Êxodo, quando Deus fala para o povo de Israel, se você quiser comer no sábado, quer comer algo que vai no forno, então cozinha ele na sexta, e come frio ele no sábado. Mas os sacerdotes faziam isso, sem problema algum, matavam o animal e o preparavam para oferecer a Deus como holocausto, ficavam sem culpa. E era um trabalho a ser feito no dia sábado, mas não era a única atividade. Levítico 24, 5. Que depois vamos para a 1 de Crônicas para entender o texto. Levítico 24, 5. Também pegarás da melhor farinha e com ela assarás 12 pães. Cada pão terá 2 décimos de efa. Esse é o pão que Davi comeu. É o pão da proposição. Agora veja 1 de Crônicas, capítulo 9. 1 de Crônicas, capítulo 9, verso 32. Quando que esse pão era colocado na mesa? Primeira de Crônicas 9:32. De seus parentes, dentre os coatitas, alguns eram responsáveis pelos pães consagrados para os prepararem quando? Que dia? Sábado. Aí eles tinham que trabalhar no dia sábado e eram sem culpa. E aí seria a pergunta de Jesus para os fariseus: como é que os sacerdotes, que aliás os sacerdotes eram da casta dos saduceus, os inimigos dos fariseus, mas que exerciam o sacerdócio, como era que os sacerdotes podem então transgredir a lei pela própria lei e ficarem sem culpa? Então vamos, o que é pior em termos de trabalho? Oferecer um animal em sacrifício, derramando o sangue, todo o processo, colher o sangue, aspergir na pessoa, tomar azeite, aspergir na pessoa, cortar, preparar, fazer os cortes, tudo, limpar as cinzas do altar, jogar o animal no altar, esperar que aquele então fique completamente queimado, fazer pães, ou simplesmente pegar espigas de cereal, qualquer cereal, debulhar e comer. O que era pior? Essa é a pergunta de Jesus. Porque sabe qual é a diferença? Nenhuma. Mas para o fariseu era uma grande diferença. E justamente Jesus vai mostrar isso. E Jesus fala: porque alguém maior do que o templo está aqui. Jesus então se coloca superior a Davi e superior ao sacerdócio levítico. Jesus se coloca acima. Por quê? Porque Ele é o Senhor da glória. Ele é a causa pela qual a lei foi estabelecida. Jesus não é simplesmente o cumprimento da lei. Ele é a razão da lei. Ele é a causa da lei. Tudo aponta para Jesus.
E ali Jesus fala, Davi ficou sem culpa, os sacerdotes ficaram sem culpa, estes aqui também são inocentes, porque alguém maior do que a lei está aqui. Jesus está falando para os fariseus, vocês gostam de regras, vocês gostam de estabelecer padrões, vocês gostam de encaixar as pessoas em medidas estabelecidas por vocês que nem vocês mesmos conseguem carregar. Mas não é assim que o reino de Deus é construído. Ele é construído no fundamento do Filho de Deus. Ele é construído no fundamento de Cristo, que é a graça de Deus. Não é. A graça de Deus não é, por outro lado, sair da lei. Não é isso. Mas não é cair no erro de não entender a causa, a razão pela qual a lei é estabelecida. Todo mandamento de Deus tem uma causa em Deus, reflete um caráter de Deus, um comportamento, um atributo divino. E Jesus vai explicar aqui por que o sábado é estabelecido. E ali é quando em Marcos Jesus fala, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O fariseu tinha invertido a questão. Para o fariseu, o homem existe por causa do sábado. O sábado define a vida do homem. E Jesus fala, não é assim. O sábado foi criado para que o homem descansasse, mas não para que o homem se tornasse escravo do sábado. E ali nós podemos ver, inclusive na nossa vida, como nós nos podemos tornar de coisas lícitas ao ponto de transformá-las em coisas ilícitas. Não fale das coisas ilícitas, deixa isso, que o que é ilícito é ilícito, o que é pecado, mas nós podemos transformar mandamentos de Deus, ordenanças divinas, em pecado. Podemos sim. Como? A nossa atitude. Quando nós, ao invés de permitir que a vida de Deus flua através do Espírito Santo na vida das pessoas e elas então obedeçam à lei de Deus com a alegria que deve ter, nós colocamos fardos e pesos na pessoa para que ele então, no meio dessa asfixia, ela consiga agradar a Deus. Coisa que a gente não consegue. Cada um de nós tem uma vida com Deus. Cada um de nós tem um relacionamento com Deus. Cada um de nós luta com seus próprios pecados, que às vezes podem ser diferentes uns dos outros. E esse é o grande problema que nós temos. Por quê? Porque os pecados que eu consigo vencer com facilidade poderiam não ser os mesmos pecados que o outro tem. E luta contra isso. E é o seu grande calcanhar de Aquiles, como se fala. É a sua grande fraqueza. Mas ao invés de eu usar a minha fortaleza para apoiá-lo, para levantá-lo, eu sou como um fariseu. Eu começo então a colocar nele um fardo que nem eu consigo com meus próprios pecados. Quem já jogou paintball em algum momento? Paintball, aquele joguinho, você tem uma arma cheia de bolinhas de tinta, você atira no outro. Alguém já jogou alguma vez? Gente, vocês perdem, viu? O jogo é muito bom. É muito bom. Mas aí, teve uma vez, a primeira vez que eu joguei, eles explicam que o fogo amigo não elimina a pessoa. Se eu atirar num parceiro meu, ele não é eliminado do jogo. Simplesmente eu perco aquela bolinha. Mas eu vou falar, não importa se é fogo amigo, dói. Onde não tiver a proteção e bater em você, bateram a mim aqui,
deu uma bolinha assim, o mesmo tamanho, grossura da bolinha de tinta. Passou quase uma semana aquela bola me lembrando do fogo amigo. Mas eu fiz também um amigo meu, eu coloquei no outro também, então assim, foi um fogo amigo horroroso. Ainda bem que é fogo amigo, não é? Imagine só. Então, nós temos esse problema. Nós gostamos de abater o nosso amigo. Por quê? Porque nós começamos a julgar o outro. Você já viu o que fulano fez? Como é que pode? Que vida tão... Que safado. Ele não é crente, não. Mas, e se essa pessoa souber dos meus erros? Como é que eu gostaria de ser trabalhado? Como eu gostaria de ser corrigido? Como eu gostaria de ser restaurado? Igreja não é lugar onde o pecado é aliciado. Você fala para a pessoa, ai que legal, não, continua assim, vai em paz. Não, não é. Igreja é lugar que cura. Igreja é lugar de restauração. Nós cremos na restauração que Cristo dá. Nós cremos na cura que Cristo dá. Nós cremos que o processo de santificação, ele é chamado de processo, porque em alguns é rápido e em outros é moderado. E em outros é lento. E nós precisamos lembrar as palavras de Jesus quando ele fala, se soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Quão importante é a misericórdia? A misericórdia não passa a mão no pecado. A misericórdia ajuda a pessoa a se levantar, se encontrar com Cristo e restaurar o seu relacionamento com Deus. Misericórdia vê a pessoa na prática do pecado e ao invés de condená-lo, o acolhe e o leva a Jesus. Misericórdia é mostrar o mesmo sentimento que Cristo teve por nós, essa compaixão, esse desejo de ser restaurado, esse amor que nos impulsiona a ir onde essa pessoa está, mesmo nós ficando expostos, e levá-los aos pés de Jesus. Isso é misericórdia. Isso era uma questão que os fariseus não entendiam, porque para eles era o juízo, para eles era a condenação. Mas lembre o que nós vimos anteriormente, quem vai julgar o pecado é Cristo. Nós podemos, nós devemos julgar, sim, mas sempre visando a restauração do outro. Nós devemos, sim, ponderar as situações e estabelecer aquilo que é certo e errado. Isso é juízo. Nós devemos sim, mas sempre com o intuito de restaurar o outro. Os fariseus não entendiam isso. E por isso, Tiago fala que o juízo sem misericórdia será feito com aquele que não tiver misericórdia. E quando nós vemos Mateus capítulo 23, quando Jesus fala dos fariseus, não há misericórdia nas palavras de Jesus. Não há. Não tem como. Alguém que fecha a misericórdia de Deus não recebe a misericórdia de Deus. Aquele que fecha o seu coração para estender a graça de Deus é porque ele nunca recebeu a graça divina. E por isso, Jesus fala, o dono do sábado, o Senhor do sábado, sabe quem é? O Filho do homem, Jesus. Ele é o Senhor do sábado. O nosso descanso é Cristo. O autor de Hebreus vai trabalhar isso. Cristo como o nosso descanso. Por quê? Porque na sua misericórdia eu estou seguro. Na sua graça eu encontro paz. Mas se eu entrar no rigor da lei, eu nunca acharei descanso. Sábado para nós é todo dia. O descanso para nós deve ser diário.
Porque Cristo é o nosso descanso. Porque nele nós encontramos o perdão, nós encontramos o nosso lar, nós encontramos o nosso Pai. E podemos ter a felicidade e a tranquilidade de fazer coisas tão simples como pegar manojo de espigas de cereal, debulhar nas mãos, comer na presença de Cristo e ver nessa farinha, nesse resultado, o maior dos manjares. Na simplicidade do Filho de Deus, no descanso que Ele nos dá. O meu desejo é que você possa experimentar esse descanso do Senhor. O descanso que há de saber que os nossos pecados em Cristo são perdoados para todo aquele que se arrepende. De saber que neste processo de santificação estamos todos no mesmo barco e todos juntos devemos lutar uns aos outros no encorajamento, no aperfeiçoamento, na santificação. Nós devemos soltar as amarras da justiça própria, daquela questão de pensar que eu mereço. Nós não merecemos a graça de Deus. E se eu não mereço a graça de Deus, o outro também não merece, é verdade. Mas se a graça de Deus para mim foi estendida, eu devo entender que se Deus olhou para mim com graça e misericórdia, por que eu não posso olhar para o outro com graça e misericórdia? Se eu encontro o meu descanso no Senhor, porque eu vou colocar um fardo sobre o outro, eu quero que o outro também descanse. E viver esse descanso, esse sábado glorioso que é a vida de Cristo em nós. Isso é o descanso eterno. Veja Filipenses capítulo 4, e com isto eu encerro. Filipenses capítulo 4. Verso 10. Paulo escreve, deixa de fazer a leitura, lembre que Paulo está preso. Pegue o contexto, Paulo está preso. E não é prisão de rico, é prisão da época. Já pode imaginar, quem já mais ou menos pode imaginar, não vou contar. Verso 10. Alegro-me muito no Senhor, preso, naquela prisão, alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois que já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto de Filipenses 4:13. Qualquer uso do texto fora desse contexto, você sabe que está usando um pretexto. E sem intenção, você está ensinando uma falsa doutrina. Filipenses 4:13 é o contexto de alguém que sabe se alegrar no Senhor, não importando as circunstâncias. Não tem a ver com força física. Tem a ver com a alegria de viver em qualquer circunstância. Isso é ter o descanso no Senhor. Lembre, quem escreve isto é uma pessoa presa. Paulo não está na sua casa
na comodidade do seu leito, escrevendo isso. Ele está preso. E nós devemos aprender isso. A ter esse descanso no Senhor. A alegria de saber que Deus cuida de nós, não importando as nossas próprias circunstâncias. Por isso, meu amado, a liberdade, e Paulo fala isso aos Gálatas, a liberdade que Cristo nos deu é muito preciosa, para ficar mais uma vez amarrados no rigor da lei. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, nós devemos viver para o Senhor, sim, nós devemos, mas a nossa motivação não pode ser um fardo. A nossa motivação não pode ser a condenação. A nossa motivação não pode ser nem sequer pensar de alguma maneira, se alguém me vier nesta hora, estou fazendo certo, eu estarei feliz. Nem sequer por isso. A nossa motivação deve ser o amor de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. A gratidão de ter essa vida fluindo em nós. Vida no meio da morte. Experimente a graça de Deus. E com certeza a sua vida, a minha vida, nunca será a mesma. Vamos nos colocar em pé nesta noite.